We often hear when we come to Brazil. É uma frase que nós escutamos com frequência quando nós viemos ao Brasil. We'll ask a question about something, Alguém pergunta algo sobre algum tema and then somebody will always answer, "It's complicated." e alguém sempre vai responder, é complicado. You wouldn't believe how complicated it was to get 3 people in 3 chairs. Você não ia acreditar o quanto foi complicado colocar 3 pessoas em 3 cadeiras aqui. But we made it. Mas nós conseguimos. Praise God. Bendito seja Deus. It is wonderful to be able to be here together. É maravilhoso poder estar aqui de novo See juntos, some familiar faces, see some new faces. ver algumas caras familiares, algumas caras novas, But also, it's kind of strange mas também é um pouco estranho. as we gather with these young people tonight. Quando nós nos reunimos com esses jovens hoje à noite. Some of these young people look kind of old, Alguns desses jovens parecem velhos, but that's okay. Grace abounds. mas tudo bem, a graça encobre. And so, what we'd like to fellowship about tonight O que nós gostaríamos de compartilhar hoje à noite is a young man who had a desire to serve the Lord. é sobre um homem jovem que tinha o desejo de servir ao Senhor. I think many of you, you're here tonight because you have a heart for the Lord. Eu acredito que muitos de vocês estão aqui, se não todos, porque vocês querem servir ao Senhor. And as you have a heart for the Lord, you have a desire, how can we serve the Lord? Se você tem um coração direcionado ao Senhor, você tem o desejo. Como eu posso servir ao Senhor? And so we want to consider a young man tonight. Então nós queremos considerar esse jovem essa His noite. name, you're familiar with him, his name is Timothy. Vocês estão familiarizados com o nome dele? É Timóteo. I want to see how he entered into serving the Lord. E nós perguntamos como que ele começou a servir ao Senhor. So look at Philippians chapter 2. Então vamos abrir em Filipenses capítulo 2. These will be our theme verses for tonight. Esses vão ser os nossos versículos tema dessa noite. Philippians 2:19. Filipenses 2:19. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I may also be encouraged when I learn of your condition. For I have no one else of kindred spirit who will sincerely be concerned for your welfare. For they all seek after their own interest, not things of Christ Jesus. But you know of his proven worth, that he served with me in the furtherance of the gospel, like a child serving his father. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Let's have another word of prayer. Vamos fazer mais uma oração. Lord, we thank you that we can be in your presence together. Senhor, nós agradecemos que nós podemos estar diante da Tua presença. And Lord, we do, by faith, stand into your anointing. E nos colocamos debaixo da Tua unção pela fé. Lord, we're not so much interested in preaching tonight, Senhor, nós não estamos interessados em pregar nessa noite, but just have some fellowship around this dear brother Timothy. mas apenas ter um pouco de comunhão ao redor do nome desse irmão Timóteo. So, Lord, we pray that your Holy Spirit would anoint each one of us Então nós oramos para que o Teu Espírito Santo unja cada um de nós, to know that empowering of your very life, para que sejamos empoderados pela Tua própria vida, that we could all learn something from Timothy, e que nós todos possamos aprender algo de Timóteo, and that we could be encouraged to serve you in our generation. e que nós possamos ser encorajados a servir ao Senhor na nossa geração. Thy name we pray. Amen. No Teu nome oramos, amém. As we consider, to me, as I look at these verses, Ao olhar para esses versículos, this is a wonderful testimony that Paul says of Timothy's life. esse é um lindo testemunho que Paulo dá da vida de Timóteo. So I think first it would be good to go back and see where Timothy started. Então vamos voltar um pouco para ver aonde que o Timóteo começou. Turn back to Acts chapter 16. Vamos voltar em Atos capítulo 16. This is the first time Timothy's name is mentioned. É a primeira vez na Bíblia que o nome de Timóteo é mencionado. Now most people believe he was also involved in Acts chapter 14 Algumas pessoas acreditam que ele estava envolvido em Atos 14, because the things that happened there happened in the cities where he lived. porque as coisas que aconteceram em Atos 14 aconteceram nas cidades em que ele morava, na But cidade em que ele morava. he's first introduced to us in Acts 16. Mas ele é primariamente introduzido a nós em Atos 16. Now what we did in time from Philippians 2 back to Acts 16 Então o que nós fizemos no tempo de
Filipenses 2 até Atos 16, we just went backwards about 10 to 12 years. nós voltamos no tempo mais ou menos 10 ou 12 anos. So we're first introduced to Timothy. Most people think he was a teenage, in his late teens. Então, quando nós somos apresentados a Timóteo, as pessoas acreditam que ele estava na sua adolescência tardia já. So about the time of Philippians, 10 or 12 years later, he's about 30 years of Então, age. em Filipenses, ele já está mais ou menos com 30 anos, quase 30 anos. But here, as we see in Acts 16, he's just a teenager. Mas como nós vemos em Atos 16, ele é só um adolescente. And if you look at the first two verses of Acts 16, Se você vê os dois primeiros versículos de Atos 16, again, we see we're introduced to him. somos apresentados a ele. And this is speaking of, and it says, he came, and Paul came also to Derbe and Lystra. And behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was Greek. And he was well known by the brethren who were also in Lystra and Iconium. E chegou a Derbe e Listra, esse quem chegou foi o apóstolo Paulo, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. You know, it's wonderful how the Holy Spirit can say so much in a few words. É maravilhoso como o Espírito Santo pode dizer tanto em tão poucas palavras. We're introduced to Timothy. The first thing it says there in verse 1 was he was a disciple. A primeira palavra que usa para caracterizar Timóteo nesse primeiro verso é que ele era um discípulo. He could have said he's a believer, Ele poderia ter dito que ele era um crente, but he drew that distinction, said he's a disciple. mas ele fez essa distinção. Ele disse, ele é um discípulo. We know a disciple is one who is desiring to learn, desiring to be taught. E nós sabemos que um discípulo é aquele que quer aprender, que quer saber mais. We see how his mother was Jewish, his father was Greek. Também ouvimos como a mãe dele era judia, mas o seu pai era grego. But thankfully he came from a family that believed in the Lord. E felizmente ele veio de uma família que cria no Senhor. And as we see that, we see also we know about another thing we know about Timothy. Outra coisa que nós sabemos sobre Timóteo. As you look over, you don't have to turn. 2 Timothy is he also had a grandmother that loved the Lord. Em 2 Timóteo diz, vocês não precisam de abrir, mas fala que ele tem uma avó que também amava ao Senhor. So at in the youth of, as he was young, Enquanto ele era jovem, né, na sua he was idade jovem, exposed to the Word of God in a very real way. ele foi apresentado à palavra de Deus de uma maneira muito real. And we also, one of the other things we know about Timothy E também tem algumas outras coisas que nós sabemos sobre Timóteo. is he was probably very shy, very timid, Ele provavelmente era muito tímido, probably very intimidated by people. provavelmente muito intimidado pelas You pessoas. can see some of the ways that Paul encourages him. Paul has to kind of push him and to encourage him. Nós vemos algumas das maneiras em que Paulo incentiva Timóteo, ele empurra ele, motiva ele. At this point in time, Paul wants Timothy to come with him. E nesse ponto aqui do tempo, Paulo quer que Timóteo venha com ele. But Timothy, he made a choice here. Mas Timóteo fez uma escolha aqui. He had been raised in this very comfortable home. Ele foi criado na sua casa confortável. You know, he'd been raised by his mother, his grandmother. Ele foi criado pela sua avó, pela sua mãe. So they were spoiling him. E elas estavam mimando ele. And they would make his bed for him. E elas faziam a cama dele para He ele. never had to clean up his room. Ele não precisava limpar o quarto dele. His grandmother would make pão de queijo every morning. A avó dele fazia pão de queijo para ele toda manhã. They just treated him so nice. E elas tratavam ele tão bem. And then Paul asked him to go with him, Então Paulo convidou ele para segui-lo, to leave the comforts of his home, para deixar o conforto do seu lar, to leave what he'd known his whole life, para deixar tudo que ele conhecia da vida dele. that place of security, that place of genuine peacefulness to him. Aquele lugar de segurança, de genuína paz para ele. And he made a choice. E ele fez uma escolha. Now, as I mentioned, he knew what happened to Paul in Acts chapter 14. E como eu mencionei, ele sabia o que tinha acontecido com Paulo em Atos 14. It happened right in those cities where he was. Aconteceu bem naquela região onde ele morava. And what happened to Paul in Acts E o 14? que aconteceu com Paulo em Atos 14? He was stoned and left for dead. Ele foi apedrejado e deixado para morrer. So now just picture this.
Então pense nisso por um momento. You're a teenager, Você é um adolescente, got a very comfortable life. tem uma vida muito confortável, You love the Lord. você ama o Senhor, Your family loves the Lord. a sua família ama o Senhor, You have a good reputation. One in the other cities appreciate you. você tem uma boa reputação, as cidades reconhecem a sua reputação. And then this man who has almost just been killed Então esse homem que acabou de quase ser morto asks you to leave all the comforts that you have te convida para sair do seu conforto and come with him. e seguir ele. He doesn't know what's before him. Você não sabe o que está diante They don't know dele. if they go to the next city, they might both get killed. E ninguém sabe, talvez na próxima cidade os dois sejam mortos. So he made a choice. Então ele fez uma escolha. He was very aware of the choice he was making. Ele estava muito consciente da escolha que ele estava fazendo. It was a very important choice. E foi uma escolha muito importante. And he said no to all the comforts behind him, E ele disse não para todos os confortos que ele tinha. no to this place of security that he had. Ele disse não para esse lugar de segurança que ele tinha. And he responded to Paul's call. E ele respondeu ao chamado de Paulo. So we wanted to just pause for a few moments Então a gente quis pausar por algum momento and just consider perhaps what were some of the obstacles Timothy had to overcome to have this good reputation. e falar um pouquinho sobre os obstáculos que Timóteo teve para que ele tivesse essa boa reputação. Not only did he have to leave the security of his home, Não apenas ele teve que deixar a segurança da sua casa, but as a young man living in these cities, mas como um jovem vivendo nessas cidades, Derbe, Lystra, and some of the other cities around, Derbe, Listra, alguma das outras cidades ao redor, this is time for some interaction, if you would. esse é o momento para uma interação. I don't know if you, from your own study or from others teaching you, what might be some of the other obstacles this young man may have had to overcome. Ela perguntou, né, através dos estudos de cada um, que outros tipos de obstáculos esse jovem Timóteo pode ter passado. Okay, he was a disciple. Bom, ele era um discípulo, You guys are disciples, vocês são discípulos, right? certo? You're learners of the Lord, Vocês são aprendizes do Senhor. and hopefully you are well spoken of by the brethren. E nós esperamos que vocês tenham uma boa reputação entre os irmãos. Hopefully you are. Nós esperamos que vocês tenham essa reputação. So what were perhaps were some of the obstacles Timothy may have overcome in the location where he lived? Então, quais são alguns desses obstáculos que Timóteo tenha superado? Don't be shy. Não sejam tímidos. Okay. A Ruth disse idolatria, né? Adorar a outros deuses. Okay, what else? Que mais? Very similar things that you have to overcome. Coisas muito similares às quais vocês têm que superar também. Not old people. Older ones don't answer. Ela disse que os mais velhos não podem Excuse responder. me. Excuse me. Yeah, He's young at heart. young at heart. Falou que você é Yeah. jovem de coração, Yeah. Cláudio. How about perversions? E quanto às perversões? And what's perversion? E o que são perversões? Aren't you faced with perversions every day? Vocês não Universities, workplace. Vocês não enfrentam as perversões todos os dias na universidade, no local de trabalho? Things are so perverted, so away from the way the Lord originally intended for man and woman to live, right? As coisas estão tão deturpadas, está tudo tão longe daquilo que o Senhor projetou para que o homem e a mulher vivessem, não é? All kinds of licentiousness, Todo tipo de lascívia, all kinds of immoral, illegal behavior, todo tipo de imoralidade e comportamento ilegal, every kind of corruption you could think of. todo tipo de corrupção que você pode pensar. There's nothing new under the sun. Não há nada de novo debaixo do sol. It might have intensified in the days we're living, Pode ser que tenha se intensificado nesses últimos dias. but Timothy faced many of the things you're facing, Mas Timóteo enfrentou muitas coisas que vocês também enfrentam. and he made a choice E ele fez uma escolha to follow the Lord, de seguir ao Senhor, to be a disciple of the Lord. de ser um discípulo do Senhor. How important Quão importante his mother and grandmother were in his life. a sua avó e a sua mãe foram na sua vida. How important mothers are.
Quão importantes são as nossas mães. how important grandmothers are. Quão importantes são as nossas avós. And I think many of you have grown up in Christian families E eu creio que muitos de vocês aqui cresceram em famílias cristãs, where your mother and father have taught you the things of the Lord. onde seus pais ensinaram vocês no caminho do Senhor. And somehow, by the Holy Spirit, it's taken hold of you, E de alguma maneira o Espírito Santo tomou vocês and you've chosen to follow the Lord too. e vocês escolheram seguir ao Senhor também. So we can learn from Timothy. Então nós podemos aprender da experiência de You- Timóteo. You may think these things are so much to overcome, and they are. Vocês podem pensar que essas coisas são muito para superar, e elas são. I mean, the world is pressuring you O mundo está pressionando você to accept so many things that are not of the Lord. em aceitar tantas coisas que não pertencem ao Senhor. I can't imagine what university life must be like. Eu não consigo nem imaginar como deve ser a vida na universidade. I mean, it was bad enough the days we were going to university. Ela já era ruim o bastante quando eram os dias que eles iam na I mean, the universidade. workplace. Quer dizer, o ambiente de trabalho. So praise the Lord. Então, bendito seja o Senhor. We thank God for Timothy as our example. Nós damos graças ao Senhor pela vida de Timóteo como um exemplo. He overcame these Ele things. superou essas I'm coisas. sure he was tempted in so many different ways, Eu tenho certeza que ele foi tentado de tantas maneiras, but he overcame by the life of the Lord. mas ele a superou pela vida do Senhor Jesus. And so can you. E você também pode. So I'll stop there for now, and Mac will share some more. Ela vai dar uma pausa agora e o Mac vai voltar a falar. You know, there's something one of the things Stella said is really important for us to keep in mind. Uma das coisas que a Estela disse é muito importante para que nós tenhamos em mente. There's nothing new under the sun. Não tem nada de novo debaixo do sol. You know, this is the things that we face today. As coisas que nós enfrentamos hoje, Most all of them, they had to face them during this time. a maioria delas também foram enfrentadas no tempo bíblico. When we read the writings of those in the first century, Quando nós lemos as escrituras daqueles no primeiro século, they were having debates over the right of abortion. eles estavam tendo debates a respeito do direito de aborto. Abortion is not a 21st century thing. O aborto não é uma questão do século 21. Throughout history, we've always been the issue of abortion. Através da história, nós tivemos essa questão do aborto. And we think it's just something today. E nós pensamos que é algo muito atual. The enemy has always hated life, O inimigo sempre odiou a vida. and there's always been this issue. E sempre houve esse problema. We think this matter of gender identity, LGBT, it's new today. Nós pensamos que toda a questão de identidade de gênero, a comunidade LGBT, é algo que só acontece hoje. And then we see how, because even back then, one of the Caesars at this time, Nós vemos que no passado, um dos Césares daquela época, Caesar, he was named Nero. o Nero, nome very evil. do imperador romano era Nero. You know, he got married a couple of times. E ele se casou algumas vezes. One time he dressed as the bride, Uma vez ele se vestiu como a noiva. and he had the other guy was another man was the groom. E ele se casou com outro homem que era o noivo. He got tired of that young person. Ele se cansou daquele jovem. The next young person he married, A próxima pessoa jovem com quem ele se casou, he dressed this young man as a woman. ele vestiu esse homem jovem como uma mulher. Nero was the groom. E Nero era o noivo. So this has been going on for centuries. Então essa questão acontece há muitos séculos. It's coming out more and more. Cada dia mais Stella ela said there's se an revela. intensity about it now. Cada dia que passa fica mais intenso agora. But these are things that ones have been wrestling with for centuries. Essas são coisas que nós temos lutado contra por séculos. We look around at corrupt governments today, Nós olhamos para governos corruptos hoje em dia. and we think, oh, how can we survive with this president or that E president? nós pensamos, como que nós vamos sobreviver com o presidente X ou o presidente Y? Some say if Bolsonaro becomes president, we're destroyed. If Lula becomes president, we'll be destroyed. Alguns dizem, se o Bolsonaro for presidente, nós vamos ser destruídos. Outros dizem, se Lula for presidente, nós vamos ser destruídos. Neither one of them compared anything to like living under Caesar. Nenhum desses dois regimes se compara a viver debaixo do reino de César. And what did Paul and Peter say to us about that? E o que Paulo e Pedro nos disseram a respeito dele? Pray for those in authority. Ore por aqueles que são as autoridades. So sometimes we get so narrow-minded in our perspective of what we're going through. Às vezes a gente fica tão de mente fechada na nossa própria perspectiva.
We've been battling this for centuries. E nós estamos lutando contra isso por séculos. This is what Timothy battled, very real things. É contra isso que Timóteo batalhou, coisas reais. Like Stella said, he had to make some choices. Assim como Estela disse, ele teve que fazer escolhas. Maybe some of his teenage friends wanted to go to a certain party, and they'd ask him to go. Talvez alguns dos seus amigos da época queriam ir para alguma festa e chamaram ele para ir, queriam But que he ele said, fosse. "No, I can't go there." E ele disse, eu não vou. And so maybe they laughed at him. E talvez eles riram da cara dele. And so we see how what Stella was saying, just to amen what she said, is just there. He had to face very real things, just like we did. Então, só para enfatizar o que a Estela disse, ele teve que enfrentar coisas reais como nós enfrentamos. And then he makes this choice to go with Paul. Então, ele toma essa decisão de seguir a Paulo. Paul was famous at that time, E Paulo já era famoso nessa época. and so you wonder how Timothy what he was thinking. Então, nós pensamos, o que será que Timóteo estava pensando? And we're not going to read all through Acts chapter 16. Nós não vamos ler o capítulo 16 de Atos inteiro. But Paul starts out and he has this wonderful plan to go share the gospel in Asia. Então, Paulo sai e ele tem esse maravilhoso plano de falar do evangelho na Ásia. And the Holy Spirit says no. E o Espírito Santo diz, não. He said, well, maybe we can go down here and share the gospel. Então, Paulo diz, talvez nós podemos descer ali e compartilhar do The evangelho. Holy Spirit says no. E o Espírito Santo diz, não. Timothy says, who am I following? E Timóteo pensa, quem que eu estou seguindo? This guy doesn't even know where he's going. Esse cara nem sabe para onde que ele está indo. And then all of a sudden, Paul wakes up one morning E do nada, Paulo acorda uma manhã and he tells Timothy, I had a dream last night. We're going to Europe. e aí Paulo diz para Timóteo, eu tive um sonho ontem à noite, nós vamos para a Europa. Timothy says, what have I gotten myself into? He doesn't know where we're going. He's a dreamer over here. E Timóteo pensa, onde foi que eu me meti? Ele nem sabe para onde a gente está indo, ele é um sonhador. He says, well, maybe this is going to be something really big. E ele pensa, talvez isso seja algo muito grande. And so they get over to Europe. Então eles vão até a Europa, They end up at this place, Philippi. eles chegam até esse lugar chamado Filipos. And Timothy says, okay, here's where our ministry starts. E Timóteo pensa, beleza, agora o nosso ministério vai começar. They go into this city. Eles chegam até essa cidade. They don't even have enough Jewish men to have a synagogue. Eles mal têm homens judeus o bastante para ter uma sinagoga. They finally find some women down by the river praying. Eles finalmente encontram algumas mulheres na beira do rio orando. And Paul shares with them. E Paulo prega para elas. Timothy's thinking, what kind of great ministry is this? E Timóteo pensa, que tipo de grande ministério é esse? We're here just sharing with a few women. Nós estamos aqui só compartilhando para algumas poucas mulheres. And then what does Paul do next? Então o que Paulo faz There's this depois? fortune teller in town who has a demon and it's always giving him trouble. Tem essa vidente na cidade que está possessa por demônio e está sempre causando problemas. Paul casts the demon out. E Paulo expulsa o demônio dela. And then the whole town gets upset and mad at him. Então toda a cidade fica brava com ele. They bring him before the authorities, they throw him in jail. Eles prendem ele e jogam eles na prisão. Well, thank the Lord, Timothy didn't get thrown in jail. Graças a Deus, Timóteo não foi lançado na prisão. We're not sure exactly what happened to him. Nós não temos certeza do que exatamente We aconteceu think com ele. more than likely Lydia took him into her home and cared for him. Nós pensamos que provavelmente Lídia pegou ele e tomou conta dele. It's always been so impressive to me that Paul would go and share with these women by the river. É muito impressionante para mim pensar que Paulo foi até essas mulheres à beira do Just a rio. few women, this great apostle Paul went and spoke to a few women by the river. O grande apóstolo Paulo pregando para algumas poucas mulheres à beira do rio. And she was, Lydia was a wealthy woman, a businesswoman. A Lídia era uma mulher muito rica, muito de sucesso. But the most wonderful thing it says about her is the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. E a coisa mais maravilhosa que a Bíblia conta sobre ela é que o Senhor abriu o coração dela para receber o que Paulo estava pregando. That's so precious Isso é tão precioso. that here's this woman of great wealth and a businesswoman. Que essa mulher de grande riqueza e uma She mulher de had a heart negócios, for the Lord. ela tinha um coração disposto ao Senhor. And the Lord opened her heart even more. E o Senhor abriu o coração dela ainda mais. So sisters Então, irmãs and brothers e irmãos, were very important to the Lord. é muito importante para o Senhor. So may He open our hearts Então, que Ele abra os nossos to heed the corações things spoken to us by the Lord
in the Word of God. para ouvir as palavras que o Senhor tem na Bíblia. And she used her home for hospitality. E ela abriu a própria casa em hospitalidade. How important hospitality is to the Lord. Quão importante é a hospitalidade para o Senhor. How important home life is to the Lord. Quão importante é a vida de casa para o Senhor. So these ones came into her home and she took care of them. Então essas pessoas vieram até a casa dela e ela tomou conta dela. She deles. even said, "If you have judged me to be faithful to the Lord, E ela disse: se vocês julgaram que eu sou fiel ao Senhor, come to my house and stay." venham até a minha casa e fiquem. And they went there and stayed. E eles foram até a casa dela e And ficaram. she does some other things in the rest of the chapter, and Mac will probably touch on that. E ela, Sorry. ela faz algumas outras coisas no decorrer do capítulo e o Mac provavelmente vai falar sobre. But never, this is a day of small things. Esse é um dia de coisas pequenas. It's not always the great things. Não, nem todo dia é o dia de You know, grandes we coisas. look for great things, Nós buscamos as grandes and the Lord coisas. does do great things. E o Senhor faz I mean, grandes coisas. This was a great thing. Quer dizer, isso foi uma grande But in coisa. the eyes of man, and even in the eyes of the religious community, it was a small thing. Mas aos olhos dos homens e da comunidade religiosa, isso parecia algo pequeno. But to the Lord, this was a great thing. Mas para o Senhor, isso era uma coisa muito Because grande. Lydia was used by the Lord Porque Lídia foi usada pelo Senhor to bring about the birth of the church in Philippi, para trazer, basicamente, o nascimento da igreja em Filipos, as well as others. assim como outros. And Paul continued this love relationship with these brothers and sisters in Philippi. E Paulo continuou essa relação amorosa com os irmãos e So irmãs this em was a Filipos. great thing Timothy was experiencing. Então isso foi uma grande coisa que Timóteo experienciou. You know, as we said, in this greatness, we see it started off with a trial, but out of that came a beautiful picture. A grandeza do Senhor começou com um teste, mas disso veio uma linda imagem. Paul and Silas get thrown in prison, they're beaten. Paulo e Silas são lançados na prisão, eles batem neles. And we're familiar with the story of how there was an earthquake. E nós conhecemos a história de como teve um terremoto. And through that, the jailer was saved. E através disso, o carcereiro foi salvo. And it was quite an experience for Timothy to go through. E foi uma baita experiência para Timóteo passar. After they get saved, after the jailer's saved, he and his whole household are saved. Depois que o carcereiro é salvo e toda a sua casa também são And salvos. then they all go back to Lydia's house. E todos eles depois vão para a casa de Lídia. And they encourage the brethren before they leave. E eles encorajam os irmãos antes de saírem. Quite an experience for a young man. É uma baita experiência para um homem jovem. But it had the testimony of Timothy through this Mas o testemunho de Timóteo através disso was that he proved faithful. foi que ele se provou fiel. Ones in Philippi saw how Timothy responded to this crisis. Os irmãos em Filipos viram como Timóteo reagiu a essa crise. They saw at the very beginning of the great shaking that was going on at the origin of the church. Eles viram desde o começo o grande chacoalhar na origem dessa igreja. They saw that this young man, Timothy, was able to go through that trial. Eles viram que esse jovem Timóteo conseguiu passar por esse teste. Because we know in the book of Acts there was another young man. Porque nós sabemos também que no livro de Atos He existe outro he also jovem. left his home, a very comfortable home. Ele também deixou a sua casa, uma casa confortável. And who was that? Vocês sabem quem é esse outro jovem? He went with them on the missionary journey. Foi um jovem que acompanhou eles na viagem missionária. I can't hear you. You didn't say enough. Okay. And all of a sudden things started becoming difficult. E do nada as coisas ficaram difíceis. Yeah. Mark, John Mark. João Marcos, Yeah. Okay. o jovem, outro jovem. We see how when things started getting difficult for John Mark, Nós vemos quando as coisas ficaram difíceis para João Marcos, he left and went home. ele saiu e voltou para casa. Paul says he deserted me. Paulo disse, ele me abandonou. But Timothy proved faithful. Mas Timóteo se provou fiel. Quite a set of similar circumstances. São circunstâncias bem similares. And so we see as we come back to the book of Philippi,
E quando nós voltamos ao livro, a carta aos As we Filipenses, said, 10 or 12 years later, here's Paul writing of the testimony of Timothy. nós vemos 10 ou 12 anos depois, Paulo está escrevendo sobre o testemunho de Timóteo. And if you look in verses 20 and 21 in Philippians 2, E se você vê os versos 20 e 21 de Filipenses 2, there's three aspects of this testimony. tem 3 aspectos do seu testemunho. First, in verse 20, O primeiro, no verso 20, it says, in English, it says a kindred spirit or someone who is like-minded. em inglês a expressão é kindred spirit, que quer dizer que tem o mesmo espírito, que são íntimos um do outro. Secondly, it says one sincerely concerned for your welfare. E a segunda expressão é sinceramente cuidadoso do vosso Look at that. estado. Sincerely concerned for your welfare, not his own welfare. Ele estava sinceramente preocupado com o bem-estar dos irmãos e não o próprio bem-estar. And then in verse 21, it says he will seek the interest of Christ Jesus, E no verso 21 diz, porque ele vai buscar o interesse do Senhor Jesus, not his own interest, não o seu próprio the interesse, interest of our Lord. o interesse do nosso Senhor. So when we think of this one who is like-minded, Então, nós pensamos nessa pessoa que tem essa boa mente. this is actually an amazing statement when you think about Paul and Timothy. Esse é um grande fato, uma grande fala quando você pensa em Paulo e Timóteo. Someone, he said, Paul is saying, this one is like-minded with me. Paulo diz, essa pessoa tem o mesmo pensamento que o meu. Now here's Timothy. E aqui temos Timóteo. He's so mild, he's so shy, he's intimidated. Ele é tão na dele, ele é tão tímido, ele se sente tão intimidado. If somebody came up to Timothy and said, boo, Timothy would run away. Se alguém tentasse assustar, o Timóteo fizesse bu, ele ia fugir. But Paul, Mas Paulo, he's so outgoing. ele é tão pra frente, ele é tão He's so extrovertido, aggressive. tão agressivo, He's very driven. ele é bem diretivo. If somebody came after Paul, Paul would come after them. Se alguém viesse atrás de Paulo, Paulo iria atrás dessa pessoa também. He was ready to go and fight for his people. Ele estava disposto a ir e lutar pelo seu povo. So what did these ones have in common? Então o que eles têm em comum? They weren't the same age. Eles não tinham a mesma idade. Paul was a very old man. Paulo nessa época já era bem He was idoso. probably in his 40s or 50s. Ele estava provavelmente nos seus 40 ou 50 anos. And very old. Muito And velho. people, when they get in their 40s or 50s, are very, very old. As pessoas quando chegam nos 40 e 50 já estão muito velhas. I told you shouldn't be here. Falou que o Clandeiro não devia estar aqui. But, and then also, if you think about the education, Se você pensar na educação, Paul, we know he had one of the greatest educations growing up. Paulo teve uma das melhores formações He acadêmicas quando went to ele the cresceu. best universities. Ele foi das melhores He universidades. went like to the University of Sao Paulo. Ele foi tipo na USP. Timothy, we don't even know if he went to school. Nós não sabemos nem se Timóteo foi para a escola. Maybe he was homeschooled by his mother. Talvez ele foi ensinado em casa pela mãe dele. When we look at the families, Quando nós olhamos para as famílias, Paul had a great heritage. Paulo tinha uma grande herança. He was a Hebrew of Hebrews. Ele era um hebreu entre hebreus. He was one who was, he was of the tribe of Benjamin. Ele era da tribo de Benjamim. You know, he'd always lived in Israel. Ele sempre viveu em Israel. He was one who, his family was, we could say, they were a thoroughbred. Ele era de uma família em que eles eram como uma semente especial, uma semente superior. Yeah. Whereas Timothy, Por outro lado, Timóteo, his mother was Jewish, his family was Greek. a sua mãe era judia, mas o resto da sua família era grega. He was a mixture. Ele era um mestiço. You know, sometimes if you see a dog on the street, Às vezes, quando você vê um cachorro na rua, I don't know if you have a name in Portuguese. it's vira-lata. That's what Timothy was. Ele falou que o Timóteo é como se ele fosse um vira-lata. Just a mixed breed. Um mestiço, A little uma bit of this, raça a little bit misturada. of that. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. But Paul, he was so pure. Mas Paulo, ele era tão puro. They didn't have anything in common. Eles não tinham nada em comum. Oh, but what did they have in common? Mas o que eles tinham em comum? The only thing they had in common A única coisa que eles tinham em was our comum Lord Jesus era o Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. That's what they had. É isso que eles tinham. And if you stop and think about it, E se você parar e pensar sobre for isso, many of you,
Para muitos de You vocês, don't have a lot of things in common. vocês não têm muitas coisas em Come from comum. many different backgrounds and families and heritage, Vocês vêm de muitas histórias diferentes e heranças e but you famílias, have Christ. mas vocês têm Cristo. Praise God for that. Bendito seja o Senhor por isso. I forgot to ask this when I was talking about Timothy in his hometown and having a good testimony. Ela esqueceu de perguntar sobre Timóteo estar na sua cidade natal e ter um bom testemunho lá. And then this testimony of Paul toward Timothy here in Philippians that Mac has just been talking about. Comparado com o testemunho de Paulo aqui sobre Timóteo em Filipenses, que o Mac acabou de falar. Some of you were asking yesterday what might be some of the things you could do to serve in the church, among the brothers and sisters. Alguns de vocês ontem estavam perguntando, né, para Estela, o que eles poderiam fazer para poder servir aqui no local. So let's just pause here for a moment Então vamos dar uma pausa por um momento. and let's just think a minute. What might Paul have done to have gained a good testimony and in his community as well as this good testimony Paul gave of him? What might have been some of the things he would have done? We're not really told, but just use your sanctified imagination. Ela está propondo essa reflexão. O que Timóteo pode ter feito para que ele tivesse recebido esse bom testemunho, tanto dos irmãos de Derbe, de Listra, quanto de Paulo em Filipenses? Ela incentivou a usar a imaginação santificada do que ele fez. What do you think some of the things he did? Would that be any different than some of the things you should do? Quando nós pensamos nas coisas que ele possivelmente fez, é muito diferente do que vocês podem fazer? Come on. Vamos lá. So he said he had a good testimony among the assembly. A palavra diz que ele tinha um bom testemunho entre os irmãos. So he was probably functioning some way. Yeah. Então ele provavelmente estava agindo em algum lugar. Did he have a good testimony because he had a cool haircut? Ele tinha um bom testemunho porque ele tinha um corte de cabelo legal? Nice, cool clothes? Ele se vestia bem? Maybe, I don't know. Talvez, a gente não sabe. But more than that, Mas muito mais do que isso. it was more than that. Era muito mais do que isso. Well, share, brothers and sisters. You must know, you must have something on your heart. Caring to the brothers, to the brethren. Yes, Services. Serving the brethren. caring, serving. And okay, how might that have gotten expressed? Caring and serving the brothers and sisters. Como que isso pode ter se expressado? Cuidar dos irmãos e servir aos irmãos. De que maneira isso pode ter se expressado? Those things you just said. He didn't care about himself. Yeah, that's good. We need that. Ela diz que isso é bom, que nós precisamos disso. Para quem não escutou, o Tarsis falou sobre o trabalho de Timóteo em identificar os falsos profetas e... Qual foi a coisa que você falou? Auxílio é o quê? A moto me atrapalhou. Ah, tá. He said teaching the same doctrine. Yes, that's true, but could we get a little more Domestic? Okay, that's true, but that's kind of down the road. Ela diz que isso é verdade, que Timóteo realmente serviu dessa maneira, mas isso é um pouco mais pro fim da rua, né? Ela I quer think one of the characteristics that Paul says of him is he wasn't thinking of himself. uma das características chave que Paulo diz sobre ele é que So- ele não pensava em si mesmo. So yes. And so he was, as a young man, he must have noticed ones that might need help. He might have noticed some older brothers and sisters that might need help walking up the steps. He might see a mother with all of her children and all the things that go along with children, and he offers to help her. These are not little things, brothers and sisters. These are very real things we need to do for one another. This is the way we learn. Maybe he noticed someone that wasn't attending the meetings.
Wonder where Freddie is. Freddie hasn't been here for 2 or 3 weeks. Wonder if he's okay. Well, you could WhatsApp him. You could Instagram. Things like this. If we're observant, we will notice things that we can do. We can set the chairs up. Is that beneath us? Então ela Set the disse, chairs up? ela disse, Timóteo, sendo um jovem, ele percebia as necessidades dos irmãos ao redor dele. Então ele percebia quando tinha uma idosa querendo subir a escada, quando tinha uma mãe que estava tendo que cuidar de muitos filhos. E aí ela deu o exemplo aqui, né, do Fred. Ele está aqui há um tempo e muito tempo que a gente não vê ele. Então a gente percebe que ele está aqui, vai até ele e fala, irmão, como você vai? Como tá? Manda um WhatsApp que seja. Arrumar as cadeiras e essas coisas cotidianas do cuidado e da sensibilidade com os outros irmãos, que são percebidas como coisas pequenas, na verdade não são pequenas. Sorry, I forgot to stop. It's okay, no problem. Ela esqueceu de parar para eu traduzir. This is something that happens almost everywhere we go. Ela diz que essa situação é o que acontece quase sempre. I don't know if maybe you guys have a schedule or something for these things like setting up and cleaning up. Talvez aqui a gente tenha uma agenda, um horário para arrumar as coisas e ajeitar tudo. Do you? Not really. But all the old people set up and clean up. Mas todos os idosos, eles arrumam e limpam. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you need to engage. vocês precisam de This se is envolver. learning. This is training. Isso é aprendizado, isso é treinamento. Don't sit there and watch these older brothers and sisters pick up all the dishes and go wash them and you just sit there and have a good time. Não deixe que os idosos e os mais velhos peguem tudo para fazer enquanto a gente só fica sentado aproveitando. Pay attention to some of the things that need to be done. Se atente para algumas coisas que precisam de ser feitas. I'm sure Timothy did this. Eu tenho certeza que Timóteo fazia You isso. know, Mac made it sound like his mother and grandmother spoiled him. O Mac ele mencionou como se a avó e a mãe dele Maybe mimavam they ele. did, Talvez elas mimavam ele mesmo. but I think they trained him also. Mas eu também acho que elas treinaram ele. That's part of being a mother. Isso é parte de ser uma mãe. Part of being a grandmother is to spoil. É parte. O papel da avó às vezes é mimar mesmo. But I believe they trained him to be a good young man and a good disciple. Mas eu creio que elas treinaram e prepararam para que ele fosse um bom homem e um bom discípulo. I agree. She agrees. I always agree. O Mac concordou, ele sempre concorda com a Estela. But we, as we're talking about how like-minded Paul and Timothy were, Nós estamos falando como eles pensavam parecido, Paulo e Timóteo. sometimes among us, Algumas vezes entre nós, we can have so many natural things in common nós podemos ter muitas coisas naturais em comum, that we have very little spiritual like-mindedness. mas nós temos muita pouca igualdade espiritual, mesmo pensamento espiritual. Why do you like so-and-so? Por que você gosta disso Why do e you aquilo? enjoy hanging around so-and-so? Por que você gosta de sair para tal e tal lugar? Because they like their cruceros Porque um gosta do cruzeiro and they're smart? e eles são inteligentes? Because everybody smart likes the cruceros. Porque todo mundo que é inteligente gosta do cruzeiro. You know I root for the other team, right? I know. I'm not translating. He likes. Oh. Eu disse que eu torço pro Galo e eu não vou What is traduzir that? mais. There's some other team here. My friend. Ele disse que não tá lembrando o nome do outro time. Oh, Atletico. Yes. All right. Okay. All right. But no, sometimes you can like sports so much. You can like cooking so much. You can like video games so much that all of a sudden that is your connection and not the Lord. Às vezes nós gostamos muito de esportes, às vezes nós gostamos muito de videogame, de cozinhar, e aí a nossa conexão se tornam essas coisas e não o Senhor. No, it's not. I'm not saying it's okay to enjoy sports together, Eu não estou dizendo que é errado vocês And curtirem cooking esporte together. junto e No. cozinharem juntos, but that's not the primary thing we have in common. mas essa não é a coisa primária que nós temos em comum. And what was the real secret within Timothy's life? E qual era o segredo da vida de Timóteo? Stella was talking about how it was
mother and his grandmother, they were teaching him. Estela acabou de falar sobre como a sua avó e a sua mãe o ensinaram. And this was actually one of the great secrets in Timothy's life, and it's a secret for us. E isso, na verdade, é um dos grandes segredos da vida de Timóteo e é um segredo, uma dica para nós. Timothy was teachable. Timóteo era ensinável. Teachable. Ensinável. Are we teachable? Será que nós somos Or ensináveis? do we know everything? Ou será que nós sabemos de tudo? You know, some people think they know everything. Porque algumas pessoas pensam que sabem de tudo. I went through a phase of life. Eu passei por uma fase na minha I vida didn't think my parents knew anything. que eu pensava que os meus pais não sabiam de nada. And the older I got, E quanto mais eu ficava velho, I started to realize that my parents actually weren't that stupid. eu comecei a me dar conta que meus pais não eram tão estúpidos assim. But look over at 2 Timothy. Mas olhando para 2 In Timóteo, 2 Timothy chapter 3, em 2 Timóteo capítulo 3, you see Paul was pouring out his heart to Timothy, Paulo estava rasgando o coração para Timóteo. and Timothy was responding. E Timóteo estava respondendo. If you look at 2 Timothy chapter 3 verse 10, Se nós olharmos para 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, this is Paul speaking of Timothy. isso é Paulo falando sobre Timóteo. But you followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, perseverance, persecution, sufferings, such as happened to me at Antioch, Iconium, and Lystra. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. You followed, you were fully discipled into what I was sharing with you. Timóteo seguiu e estava totalmente imerso naquilo que Paulo propôs para ele. Timothy learned from Paul. Timóteo aprendeu de Paulo. But what was Paul sharing with Timothy? Mas o que Paulo estava compartilhando com Timóteo? He says, you followed my teaching. Ele diz, você seguiu a minha doutrina. What did Paul teach? O que Paulo ensinou? He said, I preach Christ and him crucified. Ele disse, eu preguei Cristo crucificado. He said, you follow my conduct. Ele disse, você seguiu o meu modo de viver. What was Paul's conduct? Qual era o modo de viver de To Paulo? walk as Christ. Caminhar como Cristo caminhou. He says, you followed my purpose. Ele diz, você seguiu a minha intenção, o meu propósito. What was the purpose in Paul's life? Qual era o propósito de Paulo? To know him. De conhecer a To know Ele. him in a fuller and greater way. De conhecer ao Senhor de uma maneira mais profunda e maior. Paul's life was summed up in the first chapter to this letter to Philippi. A vida de Paulo está resumida no primeiro capítulo de Filipenses. For me to live is Christ. Para mim, viver é Cristo. It's what Paul showed. Paul not only told him with his lips, but he showed him with his life. Paulo não demonstrou isso só com seus lábios, mas com a sua própria vida. And praise God, Timothy got it. E graças a Deus, Timóteo entendeu. He got it and he responded. Ele entendeu e ele correspondeu. And as he wasn't attracted to Paul E Timóteo não era atraído a Paulo in an unhealthy way. de uma maneira não saudável. Sometimes we can lift up man so much. Às vezes nós exaltamos homens demais, A good man of God, bons homens de Deus, but we can make him an idol. mas nós transformamos ele num ídolo. Timothy respected Paul. E Timóteo respeitava Paulo. Timothy would do anything for Paul Timóteo faria qualquer coisa por Paulo, because Paul was directing Timothy to Christ. porque Paulo estava direcionando Timóteo para Cristo. And Timothy got it. E Timóteo entendeu. And praise God, we see how, again, Paul reinforces how Timothy had a very good beginning. E graças a Deus nós ouvimos como Paulo reforça que Timóteo teve um ótimo We começo. see this foundation that he had from being a young man. Nós vemos esse fundamento que ele teve desde a mais tenra idade. Later on in that chapter, down in verses 14 and 15, Mas à frente, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, again, Paul speaking about Timothy. Paulo de novo falando para Timóteo. He said, you, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from your childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to the salvation through faith which is in Christ Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. I know. We see how this secret of being teachable,
Nós vemos esse segredo de ser ensinável. And so we have the question for us. Então nós temos a pergunta para nós. Are we teachable? Será que nós somos ensináveis? As we're within the house of God, Dentro da casa de Deus. do we have are we allowing the Spirit of God to teach us how to serve within the house of God? Será que nós estamos permitindo o Senhor nos ensinar como servir na casa de Deus? What was Timothy's secret in this? Qual era o segredo de Timóteo nisso? He had that like-mindedness with Paul. Ele tinha essa mesma mente que Paulo. What was that like-mindedness? Qual era esse mesmo pensamento? It was the mind of Christ. Era a mente de Cristo. It wasn't like Timothy taking on Paul's mind, Não era como se Timóteo estivesse copiando os pensamentos de Paulo. but Paul directed him to Christ. Mas Paulo direcionou ele a Cristo. And the secret for serving within the house of God E o segredo de servir a casa de Deus is knowing the mind of Christ. é conhecer a mente de The more Cristo. we know him, Quanto mais nós conhecemos the ele, more our eyes are open to see how to serve. mais os nossos olhos são abertos para sabermos como servir. Now, there's a second characteristic we spoke of, E tem uma segunda característica que nós falamos and agora. há it pouco. says in verse 20 E diz no versículo 20. that he's sincerely concerned for your welfare. You mean verse 20? Verse 20, Philippians, I'm back in Philippians, I'm sorry. Ele voltou para Filipenses 2, no versículo 20 de Filipenses 2, Do you want me to? ele fala que ele estava sinceramente preocupado com o estado dos irmãos. So when we're with the brothers and sisters, Então, quando nós estamos com os irmãos e irmãs, why are we concerned for? Or who are we concerned for? pelo que nós estamos preocupados ou por quem nós estamos nos And how are we preocupando? concerned for them? E como nós estamos nos preocupando com ele? Do we just want them to notice our service? Será que nós só queremos que eles percebam o nosso Do we just want serviço? them to appreciate us? Nós só queremos que eles nos reconheçam? Do we want them to like us? Nós queremos que eles gostem de But nós? is our service leading them to God? Ou o nosso serviço está conduzindo eles a Deus? You know, earlier in this chapter, Mas um pouco atrás nesse it capítulo, was talking about serving. Paulo está falando sobre serviço. In verse 3, it says, don't serve out of selfishness or empty conceit, E no versículo 13 ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, serving for yourself, servindo para si mesmo, but serving for the Lord. mas servindo ao Senhor. And it's so beautiful here because this word Timothy, that's used of Timothy, is sincere. E é muito bonito porque a palavra para descrever Timóteo aqui é sincero. Yeah. Okay. Okay. Make it shorter. All right. A Estela pediu para ele ir mais rápido, para ela Move poder along falar here. também. Okay. This word sincere, Essa palavra, sincero, in the English word, it comes from the Latin, the English word sincere comes from a Latin word. a palavra sincero em inglês vem de uma palavra em latim It means without wax. que quer dizer sem cera. The Greek word here A palavra grega aqui means sun tested, tested by the sun. quer dizer testado pelo sol, Because in those days, porque naqueles dias, if you had a ring se você tivesse um anel and it had a stone on it, e tinha uma pedra nele and you had a chip in that, e tivesse alguma rachadura and naquilo if you wanted to sell it, e você quisesse vender, but it was damaged, mas estava danificado, what the jeweler would do, he would put some wax in the crevice. o que o joalheiro faria é colocar um pouquinho de cera naquela rachadura. And if you just looked at it, E se você olhasse, it looked normal. ia parecer normal. But somebody who was smart, Mas alguém que fosse inteligente, they would take that ring outside. eles iam pegar esse anel They'd let para the sun fora shine on it, e iam colocar sob a luz do sol. and the wax that was in it would melt. E a cera que estava nele ia derreter. Tested by the sun. Testado pelo sol. But see, it's interesting because I know a little Portuguese. Vejamos, é interessante porque ele sabe um pouquinho de português. If you think of your word sincere, Se você pensar na palavra sincero, it actually comes from the same Latin word as our English word. na verdade, o nosso sincero também vem da mesma palavra em latim do When you inglês. say sincere, Quando você diz sincero, when you say without wax, quando você diz sem cera, to a dumb English guy, it sounds the same. para um inglês bobo, parece que é a mesma coisa. But it's the same thing. Mas é a mesma coisa. And Timothy, in the midst of the heat of battle, E Timóteo, no meio do calor da that batalha, all that he went through,
de tudo que ele passou. He was tested by the sun, Ele foi testado pelo sol and he was proved faithful. e ele foi provado fiel. And we'll find ourselves at times, the heat of the Christian life, E às vezes nós vamos nos encontrar nesse calor da vida cristã it will be very intense, e vai ser muito intenso and it will show what we really are like. e vai nos mostrar como nós realmente somos. May we not melt in the midst of it, Que nós não derretemos perante o sol, because these days are hot and they're increasing. porque esses dias são quentes e estão ficando mais quentes. And it will show whether we're really serving for sincerity of heart, E isso vai nos mostrar se nós estamos servindo com or we're sinceridade de serving coração or we're serving for ourselves. ou se nós estamos servindo para nós mesmos. You know, one of the greatest ways to serve sincerely Uma das melhores maneiras de servir com sinceridade is to serve without being noticed, é servir sem ser percebido, without any recognition. sem nenhum reconhecimento. Nobody knows who did this, Ninguém sabe quem fez isso, but the Lord knows. mas o Senhor sabe. What you want to say? No, thanks. Okay. The third characteristic. A terceira característica, We'll move along here. vamos continuar aqui. Yeah. We only have 22 more pages of notes. A gente só tem mais 22 páginas de notas para ler. He's Ele tá brincando, é brincadeira. But you know, he talks about how others seek their own interest, but he seeks the interest of Christ. Ele está falando sobre como outros buscam o próprio interesse, mas Timóteo busca o interesse do Senhor. You know, the very days we live in are very self-centered. Os dias que nós vivemos hoje são muito The egocêntricos. nature of the days. A natureza desses dias. Again, Paul speaks of this back in 2 Timothy. E é engraçado porque Paulo fala disso em 2 Timóteo. Turn back over to 2 Timothy 3. Vamos até 2 Timóteo 3. He's speaking to us about the last days we're living in. Ele está falando para nós sobre os últimos dias que nós estamos vivendo. If we look at 2 Timothy 3:1, Se nós lermos 2 Timóteo 3:1, it says, "Realize that in the last days things will come, for men will be lovers of self." diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, Ei, porque haverá homens amantes de si mesmos. Surprise! Surpresa! Lovers of money, Amantes do dinheiro, boastful, presunçosos, arrogant, arrogantes, revilers. blasfemos. Sounds like he's talking like Donald Trump. Parece que ele está falando do Donald Trump. But he's talking about us. Ele está falando de nós. He's talking about, this is not to the world. Ele está falando isso não para This o is mundo. talking about believers. Ele está falando para crentes. And if you can, we're not going to read the whole list. Nós não vamos ler a lista But if you inteira. look at the end of verse 4, Mas se você olhar para o final do versículo 4, lovers of pleasure rather than lovers of God. tem amigos dos deleites mais do que amigos de Deus. Hold to a form of godliness, although have denied its power. Verse 5. Verse 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Avoid such men as this. Destes, afasta-te. This is the very nature we live in. Essa é a natureza na qual nós And none vivemos. of us can think that we're not going to be like that. E nenhum de nós pode pensar que nós não vamos ter essa tendência. Because later on in this letter, Porque mais à frente, nessa mesma there was carta, a young man who had served with Paul. é citado um homem jovem que serviu com Paulo. He had actually been in prison with Paul. E ele esteve preso com Paulo. And then, I'm sorry. No, I was just to ask them if they know who it is after you finish describing him. Oh, and then he ends up deserting Paul. E depois ele acaba abandonando Paulo. Does anybody know who that is? Alguém sabe quem é esse homem? Esse jovem? If you want a hint, Demas. Yeah, Why Demas. did he leave? Why did you know why Demas left? Você sabe por que Demas abandonou Paulo? Loved the present world. He loved the world. Ele amou o presente século, ele amou o mundo. He loved the present world and he left Paul. Ele amou o presente século e abandonou Paulo. This was one who was really dedicated to the Lord. Esse era um homem que era dedicado ao He Senhor. had been serving, Ele estava servindo, but he got distracted. mas ele se distraiu. And we can get distracted in these last E days. nós podemos nos distrair também nesses últimos dias. Because one of the things we notice in our life Porque uma das coisas que nós percebemos na nossa vida is that in a time of crisis, é que num tempo de crise, our true character gets revealed. o nosso verdadeiro caráter é revelado.
When you go through an emergency, Quando você passa por uma emergência, you react você reage based on your true character. baseado no seu verdadeiro caráter. We always read about fires and floods and a mother running into a house to save her child. Nós sempre lemos sobre incêndios e enchentes em que uma mãe corre para dentro de casa para salvar o seu filho. They're not thinking about themselves. Ela não está That true pensando em si mother mesma. nature runs right into the fire. Essa é a natureza materna de correr para dentro do fogo para salvar o filho. In the United States, we have many many people are how do you say it? We have a lot of guns in the United States. Ele está falando que nos Estados Unidos, I know you have guns too. ele está falando que nos Estados Unidos tem muitas pessoas que têm porte de arma. And we Ter have- arma lá é muito frequente. We have people shooting guns all the time in banks and everywhere. E lá tem gente atirando arma em qualquer lugar, em bancos e tudo que você pensar. And there's always two type of people in these crises. E sempre tem dois tipos de pessoas nesse tipo de crise. There are ones that run away from the bullets, Aqueles que fogem das balas and there are ones that run toward the bullets. e aqueles que vão em direção ao tiroteio. Your character determines which way you're running. O seu caráter determina para qual lado você está correndo. It's not. Sometimes people say, "Oh, crisis will train you." Às vezes as pessoas dizem que a crise vai treinar a gente. And there's an aspect of that that's true. E algum aspecto disso é But verdade. actually, the crisis of life reveals you. Mas na verdade as crises da vida revelam quem você é. And do you know who brings many of these crises within our life? E sabe quem traz muitas dessas crises nas nossas It's vidas? the Lord, É o Senhor. because He wants us to know Porque Ele quer que nós what saibamos we're really like. como nós realmente somos. We don't know ourselves, Nós não nos conhecemos. but then the crisis comes. Mas então a crise vem. We react in a way we think is strange. Nós reagimos de uma maneira e a gente pensa que I aquilo é thought I was a estranho. better Christian than that, Eu pensei que eu era um cristão melhor do and I que just isso. acted this way. E eu acabei de agir dessa maneira. I just cussed this person out. Eu acabei de xingar essa pessoa. Why did I do that? Por que eu fiz isso? I don't. Nobody here ever does that. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. But we see how things come out of us that we know are not right. Nós vemos que às vezes algumas coisas saem de nós e nós sabemos que aquilo não é And it's certo. God's love revealing it to us É o amor de Deus nos revelando so aquela that coisa. we can allow Him to work and develop His character in us. Para que o Senhor possa desenvolver o caráter dele em nós. We see how, as we think about Timothy, Quando nós pensamos em Timóteo, praise God, Timothy was teachable. graças a Deus, Timóteo era ensinável. He started off doing things that was totally unnoticed. Ele começou fazendo coisas que passavam despercebidas. It was unnoticed by many men, Eram despercebidas para muitos noticed homens, by God. mas percebido por Deus. Then he started doing, as he continued to serve, once noticed. Então, enquanto ele começou a servir, ele passou a ser percebido. But it didn't go to his head. Mas isso não subiu à cabeça He dele. kept his heart toward the Lord. Ele manteve o seu coração em retidão diante do Senhor. And he ended up, we're thankful how, as Paul, at the end of Paul's life, Nós somos gratos pela maneira como Paulo, no final de sua vida, he writes to Timothy. ele escreve as cartas para And Timóteo. many believe that Timothy responded E muitos creem que Timóteo respondeu essas and cartas continued to press on with what the Lord had. e continuou a perseverar naquilo que o Senhor tinha. I believe Paul knew the joy of the Lord like no other. Eu creio que Paulo conhecia a alegria no Senhor como nenhum outro. I mean, when you look at the end of his life Quando nós olhamos para o final da sua vida, and how what he said, let's see, how can I make this short? The ones he had served, the ones that he had cared for and forsook him at his trial. de como que no final da sua vida ele se lembra daqueles com quem ele serviu, aqueles com quem ele caminhou junto e todos os desafios que ele passou na vida dele. But the Lord stood with him. Mas como ele dá esse testemunho de que o Senhor esteve sempre com ele. And I just think one of the most wonderful things we could learn from the life of Paul E eu creio que uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos aprender da vida de Paulo is he served the Lord with all his heart. é que ele serviu ao Senhor com todo o seu coração. His motivation for service was love, A sua motivação para o serviço era o amor. complete adoration and devotion. Era completa devoção e serviço. And that attracted Timothy. E isso atraiu Timóteo. He saw this man in love with the Lord. Ele viu esse homem completamente apaixonado pelo Senhor.
a man that was constrained by the love of God, Um homem que estava constrangido pelo amor de Deus. that he didn't live for himself, Um homem que não vivia para si but he mesmo, lived for the one who loved him and died for him. mas ele vivia para aquele que o amou e morreu por ele. And Timothy was attracted by that. E Timóteo se atraiu por isso. And I do believe here at this time in 2 Timothy, E eu creio que nesse período, em 2 Timóteo, maybe Timothy was a little nervous or something like that, talvez Timóteo estivesse um pouco nervoso ou inseguro, because the persecution was so great. porque a perseguição nessa época estava tão forte. But Paul came in and encouraged him. Mas Paulo veio e o encorajou. And like Max said, I believe he responded, E assim como o Mac falou, ela crê que Timóteo respondeu essa carta. because Paul was going to be martyred. Porque Paulo seria martirizado. And the future of the church was, you could say, was put in Timothy's hands. E dá para dizer que, depois de martirizado, o futuro da igreja foi colocado ali também nas mãos de Timóteo. And brothers and sisters, E irmãos e irmãs, if the Lord tarries, if the Lord delays, e se o Senhor tarda, the future of the church is in your hands. o futuro da igreja está nas mãos de vocês. So I do pray that you will be encouraged in the Lord. Então eu oro para que todos vocês sejam encorajados no Senhor. Yes, you will suffer persecution. Sim, vocês sofrerão perseguição. Yes, you will go through things that are not very much fun, Sim, vocês vão passar por experiências que não são muito divertidas. but you'll know the Lord in a way that you never knew him before. Mas vocês vão conhecer ao Senhor de uma maneira que vocês nunca conheceram And antes. he is so wonderful. E Ele é tão maravilhoso. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa força. The beauty of the Lord. A beleza do Senhor. We can behold the beauty of the Lord. Nós podemos contemplar a beleza do Senhor. Oh, I mean, but we have to look at him and see him and love him. Mas nós precisamos de olhar para Ele, ver Ele e amar a Ele. Paul saw that he was worth it. Paulo viu que valia a pena. Timothy saw he was worth it. Timóteo viu que valia a pena. Hopefully us older ones see he is worth it. Nós esperamos que os mais velhos também percebam que We're vale still a pena. here. We're Nós ainda still estamos here. aqui. I see some ones I've known for 35, 40 years. Ela vê alguns que ela conhece já há 35, 40 anos. It's the grace of God we're still here. É pela graça do Senhor que nós ainda estamos He's aqui. worth it E Ele vale a pena. to follow after him. Vale a pena segui-lo. Because if we follow him, Porque se nós seguirmos we'll Ele, end up with him on his throne, nós vamos terminar junto com Ele no seu enjoying trono. all the goodness and glory and everything of the Lord. Aproveitando toda a bondade, toda a glória do Senhor. But we can also enjoy him today. Mas nós podemos desfrutar do Senhor hoje. Let him satisfy our heart. Que Ele satisfaça os nossos corações. Let him be the all of our heart. Que Ele seja o tudo do nosso coração. Get the psalm, but right now my mind is tired. But if we seek the Lord with all our heart, he will give us the desires of our heart. Ela não lembra a referência direito, mas ela mencionou aquela passagem de aquele que segue ao Senhor, segue ao Senhor de todo o teu coração e Ele concederá os desejos do teu coração. Because if we're seeking the Lord, Porque se nós seguirmos ao Senhor, he will purify our desires, Ele vai purificar os nossos desejos. and then he can give us the desires of our E heart. então Ele concederá os desejos do nosso coração. So we pray the Lord will really bless your lives, Então nós oramos para que o Senhor realmente abençoe a vida de cada strengthen you um. in the Lord. Mantenha vocês firmes no Senhor. You can pray for one another, Vocês podem orar um pelo share with outro, one another your struggles. compartilhar as suas lutas uns You com have os outros. many wonderful brothers and sisters Temos muitos irmãos e irmãs in aqui, Contagium and here in this assembly tanto em Contagem quanto aqui em BH, that can help us que podem nos ajudar and encourage us. e nos encorajar. So may the Lord bless you, dear ones. Então que o Senhor abençoe vocês, amados. And don't be like Demas, who loved this present world, E não sejam como Demas, que amou o presente século, but be like Timothy, mas sejam como Timóteo, Lydia, como Lídia, so many others. tantos outros. Amen. Amém. Also, just one little tidbit. If you find yourself like Demas Mais um comentário. Se você encontrar você como Demas, and you turned away from the Lord and you're loving the world, the pleasures of the world, você deu as costas para o Senhor e você está amando o presente século,
It has not impacted how much God loves you. Isso não mudou o quanto o Senhor te ama. And no matter how many steps you've taken away from him, E não importa quantos passos você deu para longe do Senhor, it only takes one step to come back. basta um passo para que você volte. As you turn your heart back and repent, Quando você humilha o seu coração e se arrepende, you can be right back in the race. você vai voltar direto para a corrida. We're not disqualified, Nós não estamos desqualificados, but he's calling you back. mas Ele está chamando você para voltar. I think after Demas left Paul, Paul continued to pray for him. Eu acredito que depois que Demas abandonou Paulo, que Paulo continuou orando por ele. And maybe you in this room, you're not in that situation. Talvez você nesse salão não esteja nessa mesma But I situação. know each of you know ones that are. Mas eu sei que cada um de vocês aqui conhecem pessoas que estão We nessa need to be situação. praying for them. E nós precisamos orar por esses. We talk about serving in the house of God. Nós falamos de servir na casa do Senhor. That's one of the greatest ways we serve, Essa é uma das melhores maneiras de is servir. praying for one another É orar uns pelos outros. and being able to encourage one another. E sermos capazes de encorajarmos uns aos outros. Okay. So let's close in a word of prayer. Então vamos fechar com uma palavra de oração. It's kind of late, but do y'all have any questions? Ela disse que tá tarde, mas perguntou se alguém tem alguma pergunta, alguma If dúvida. you do, Celso will answer them. Se vocês tiverem, o Celso vai responder. Lord, we are thankful we could be together tonight. Senhor, nós somos gratos por estarmos juntos nessa noite. Lord, I thank you that each one of these made a choice to be here tonight. Eu agradeço porque cada um dos que estão aqui fizeram uma escolha de estar aqui. And Lord, we're thankful we can pray for one another. E nós somos gratos porque podemos orar uns pelos outros. Lord, this is a precious generation, Senhor, essa é uma geração preciosa. and the intensity of evil is growing day by day. E a intensidade do mal cresce dia a dia. And Lord, we want to commit them into your hands, E nós queremos nos comprometer nas tuas mãos. that in the all victorious hands of yours, you would watch over them and you would keep them. Que na sua perfeita vitória o Senhor vai cuidar e nos manter. Lord, I pray you would reveal more and more of yourself to them. E eu oro, Senhor, para que o Senhor se revele mais para eles. Over the years, they've heard so much about you. No decorrer dos anos, eles ouviram tanto do But Senhor. we'd be jealous that they know more and more of the reality of you. E nós vamos ficar com ciúmes se eles conhecerem ainda mais da realidade do Senhor. That they would be that generation continuing to serve you. Que eles sejam essa geração que continua a servir ao Senhor. Protect them from the evil one. Proteja-os do maligno. May they be not led into any temptation. Que eles não caiam em tentação. But Lord, may they know of walking together with you. Mas que eles aprendam a caminhar junto ao Senhor. That they could truly be the men and women of God that you have called them to be. Que eles possam verdadeiramente serem os homens e as mulheres que o Senhor chamou a eles para ser. Thy name we pray. Amen. Em teu nome oramos, amém. Okay, we have one more thing. Tem só mais uma coisa. We need to get a picture. Nós precisamos de uma foto. It's photo.